Olá, tudo bem com você? Nesta aula nós vamos estudar o conceito de estruturas de repetição, um conceito de fundamental importância para você saber escrever código Java, escrever um bom código Java. A primeira estrutura de repetição que eu vou apresentar para você é while e do while. Já adiantando que o do while não é muito utilizado, é mais o while. Qual é a ideia do while? While significa enquanto. Enquanto uma determinada expressão for verdadeira, ele executa o que está dentro dele. Essa é a ideia do while. Então a gente pode perceber no código abaixo. While count, que foi inicializado com 0, menor do que 100, enquanto essa condição for verdadeira, vai imprimindo o valor de count e vai adicionando o valor de count em 1. Count mais significa count recebe 1. Recebe mais 1. Então ele era 0, no primeiro laço ele vai para 1, no segundo laço ele vai para 2, no terceiro laço ele vai para 3 e assim por diante. Ele vai até 99, porque quando ele for 100, 100 já não é menor do que 100, ele sai do laço. O segundo tipo de estrutura de repetição é o do while. O do while é muito parecido com o while. A principal diferença é que ele primeiro executa a instrução para depois fazer a condição. Então, do count, imprime o count, adiciona o count mais 1 e testa, enquanto o count menor do que 100. Então a diferença é que ele primeiro roda as instruções dentro do bloco para depois fazer a condição, testar a condição. Essa é a principal diferença do while e do while. É importante falar da palavra reservada contínuo, que é opcional, pois ela interrompe o fluxo de execução num bloco de repetição. Qual é a ideia? Aí eu aproveito para mostrar também o break, já foi falado anteriormente, e fazer uma comparação com o contínuo. A ideia do contínuo é o seguinte: se determinada condição já foi checada, não precisa você executar as outras instruções abaixo. Contínuo significa o seguinte: opa, já vá para a próxima ação do teu laço, já vá para o próximo laço. É isso que faz o contínuo. E o break? O break faz o seguinte: saia desse bloco de repetição. Então o contínuo ele pula uma repetição e o break ele sai da repetição. É isso que você precisa ter em mente. O segundo tipo de estrutura de repetição, muito utilizado, mas muito utilizado, é o for. Qual é a ideia do for? O for é você saber qual é o tamanho, a quantidade exata de repetições que você vai realizar. Então, você diz qual é a variável, o valor inicial da variável. Por exemplo, neste exemplo aqui a variável é x e ela começa com o valor 0. Qual é a condição? X menor do que 10. Então, enquanto x não for menor do que 10, ele executa o que está dentro daquele bloco. No caso aqui é uma impressão do valor de x. E ele incrementa esse valor de x de 1. Então, quando você sabe a quantidade exata de atos de repetição que você deve realizar, você utiliza o for. E com a popularização da utilização de coleções, utilização de vetores, foi criado um for estendido chamado for each. Inclusive, esse for each é muito utilizado em coleções, é muito utilizado na API Stream, uma novidade do Java 8, muito utilizado. É um outro tipo de for each oferecido, mas o conceito é muito parecido. Então a ideia aqui é que eu tenho um vetor de números, e em vez de eu ficar lendo um por um, eu uso um for each, recebo um único valor e imprimo ele. É um outro exemplo de utilização. Então, eu vou apresentar agora cada um desses exemplos só para você ficar mais confortável com essa sintaxe. O primeiro exemplo, então, que nós vamos ver é o uso do while e do do while. É o primeiro exemplo que nós vamos ver. Vou criar uma nova classe só para testar as estruturas de repetição. Vou colocar aqui, estruturas, repetição. Só para a gente poder entender exatamente o que é que está sendo feito, o que é que está sendo proposto. Então, a primeira estrutura de repetição que nós vamos testar é a estrutura while. Então, qual é a ideia? Imagine que você tenha int x igual a 0. Aí a condição minha vai ser o seguinte: while x menor do que 10. Então, enquanto essa condição for verdadeira, o que é que eu faço?
Digamos, eu imprimo o valor de x igual a mais x, para imprimir já concatenado. E claro, se eu não fizer nada, aqui vai ficar num loop infinito. Se eu não fizer nada, aqui vai ficar num loop infinito. Nunca vai sair disso aqui. Isso aqui é bug de programação que nós chamamos. Por que vai ficar no loop infinito? Porque o valor de x é zero. A condição é que seja menor do que 10. Eu não mudo o valor de x, ele vai ficar no loop infinito. Então, para não ter esse problema, a gente faz o seguinte: x recebe x mais 1. Ou, se preferir, que é um código mais utilizado, x mais mais. O x mais mais tem o mesmo significado do código acima. Ok? Vamos rodar esse exemplo? Quantas vezes ele vai imprimir o x? Vai imprimir de 0 a 9. Ele imprime 10 vezes. Tá? E se eu pegasse esse mesmo código agora e usasse o do, e agora eu coloco o while aqui fora, assim, ó. E fizesse isso aqui. A principal diferença é que ele primeiro vai imprimir o valor de x para depois adicionar de 1. Vou comentar esse código aqui de cima, só para ele não imprimir duas vezes. Tá? Vamos testar o do while agora. Perceba que ele imprime o mesmo valor, de 0 a 9. A principal diferença é que isso aqui ele primeiro executa para depois testar a condição. Então, você no seu código tem que verificar qual é a necessidade. Você quer primeiro executar alguma instrução para depois testar essa condição, se é verdadeiro ou falso, vai usar o do while. Se não, se você quer primeiro testar para depois rodar, você vai usar o while. E o terceiro tipo de estrutura que eu quero apresentar aqui é o for. Qual é a ideia do for? Muito utilizado o for, por sinal. For x igual a 0, x menor do que 10, x mais mais. Ou seja, tudo que eu coloquei anteriormente eu coloco numa única linha, o valor inicial, a condição e o valor de incremento. Como eu só estou colocando uma linha, o abre e fecha chaves é opcional. Então eu coloco x igual a mais x. Ele também vai imprimir de 0 a 9. Perfeito? E o último tipo, muito utilizado mais adiante, quando começar a falar de orientação a objeto, relacionamento entre classes, você vai perceber que é muito utilizado, é o for each. Como ainda não falei de coleções e não falei de vetor, eu vou criar um vetor de inteiros aqui, de uma maneira bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero imprimir esse vetor. Tá? Como é que eu faço para imprimir este vetor? Tá? Eu posso usar um for estendido. O for estendido é o seguinte: for int y, tá? Ou seja, cada elemento aqui é um inteiro e eu vou receber um elemento do meu vetor. Tá? E eu vou imprimir esse valor de y. Isso a gente chama de for estendido. Quer testar? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, ele imprime todos os elementos contidos dentro dele. Ok? Entendido o conceito das estruturas de repetição que foram passados? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os exercícios propostos nesta aula. Temos 3 exercícios para serem feitos. O primeiro diz o seguinte: escreva um programa para calcular a média aritmética, maior e menor valores de um conjunto de valores inteiros positivos, sendo que o valor menos 1 é o finalizador. Ele sai do programa, tá? Ele finaliza o programa. Então vamos lá. Eu vou ler um conjunto de valores, desse conjunto vou calcular a média aritmética, o maior e o menor valor. Vamos criar uma nova classe. Vou chamar de aqui, aplicação média. Esqueci de criar o main, mas tudo bem. Só colocar main,
e o método que ele traz. Tá? Vamos fazer o seguinte, aplicação média. O que é que ele quer? Na verdade, ler um conjunto de valores, ou seja, eu não sei quantos valores vão ser lidos. Se eu não sei quantos valores vão ser lidos, eu uso o while. Vou usar o while porque eu não sei quantos valores vão ser lidos. E sendo que quando o valor passado for menos 1, aí ele finaliza. Então, a minha condição é menos 1. While valor for diferente de menos 1, que é a condição de saída, enquanto for diferente, ele vai ficar lendo a nota. Tá? Vamos ler aqui pelo teclado? O valor é um inteiro. Em int valor, vou criar um scanner. New scanner system in significa teclado, tá? Aí aqui o valor é o scanner ponto next int para ler um inteiro, tá? É isso que eu vou fazer. Então, quando o valor for diferente de menos 1, ele vai calcular o maior, o menor e a média. Deixa eu criar logo uma variável aqui, média. Média eu vou criar como double. Média igual a 0. Tá? Porque vai ter divisão, então deixa eu colocar logo como double. Fazer o seguinte, eu também tenho que ter um contador aqui para saber quantos números. Int números. Quantos números vão ser somados? Quantos números vão ser adicionados? E eu posso também criar um double média e soma, né? E soma. Vou primeiro somar e depois eu calculo a média. Pego a soma, divido pelo números. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Quanto o valor for diferente de menos 1, o que é que eu devo fazer? Soma, recebe soma, mais valor. Eu adiciono números, mais. E agora eu faço o seguinte. Eu leio novamente o valor. E aí vou ficar nesse laço até ele dar menos 1. Quando ele der menos 1, ele sai. Int valor não precisa, é só colocar valor. Aí quando der o laço, ele sai. Quando ele sair, aí eu posso fazer o seguinte, calcular a média. Média vai ser igual a soma dividido pelo números. Perfeito? Aí eu tenho o valor da média. E aí eu posso imprimir o valor da... Vou usar o printf. Aí eu posso imprimir a média. Média igual porcentagem ponto 2f. Duas casas decimais. Vírgula, média. Tá? Ah, ele quer o maior e menor também, já ia esquecendo. Então, a primeira coisa aqui, quando ele lê o primeiro valor, você deve concordar comigo, que int maior, vírgula, menor, são as duas variáveis, vou criar maior e menor, e menor recebe maior, que recebe valor. Ok? Posso fazer a atribuição dessa forma? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque o primeiro valor lido é tanto menor quanto maior. Você concorda comigo? Então ele me passou apenas um valor. Então esse primeiro valor é o menor e o maior do conjunto. Tá? Depois, quando ele lê o próximo valor, aí sim eu faço essa condição. If valor maior do que maior, ou seja, se o valor que ele está digitando novamente é maior do que eu já tenho como maior, o maior vai alterar para esse novo valor. E eu também faço a checagem. If valor menor do que menor, esse daqui só entra no caso desse ter sido falso. Então eu posso colocar um else aqui. Else if. Quer dizer, se isso aqui foi verdadeiro, não tem nem por que rodar esse. Mas se esse foi falso, eu rodo esse aqui. Else if menor recebe valor. E aí eu consigo armazenar o maior e o menor valor. Vamos lá? Vamos colocar aqui no código. Opa. Tá. Maior
valor igual a mais valor. Percebe que a sintaxe do systemout.println é diferente da sintaxe do systemout.printf, tá? Você pode trabalhar com os dois, não tem problema, né? O valor é maior aqui. Pode utilizar os dois à vontade, não há problema nenhum. Menor o valor igual a menor. Ok? Bem, nosso código está pronto. Vamos testar? Vamos rodar? Faltou eu colocar aqui, digite valor, só para orientar o usuário aqui. Digite o valor. E vou colocar aqui dentro do laço também, só para não ficar perdido. Antes dele saber que ele tem que digitar, que ele pedir explicitamente. Digite o valor. 12. Digite o valor. 45. Digite o valor. 6. Digite o valor. 78. Digite o valor. 120. Digite o valor. 3. Digite o valor. Menos 1. Opa, é o que sai. Então, maior valor 120, menor valor menos 1, média 44. Aqui a gente só tem um problema. É ter considerado o maior e o menor valor como sendo o menos 1. No caso aqui, ó. Essa leitura ela tem que ser checada posterior à comparação e não antes. Tá? Então essa comparação ela tem que ser feita antes. Por isso que deu erro. Ok? Deu para entender? Vamos rodar de novo? Fazer o mesmo teste? Digite o valor. 12, 34, 2, 78, 120, 45, menos 1. Agora, maior valor 120, menor valor 2, média 48,50. Ok? Deu para entender esse exercício? Perfeito? Tá? Coloco o código. Deu para entender por que eu coloquei a leitura para o final e não antes? Porque se eu colocar antes, ele considera nesse cálculo, toda vez que eu digitar o menos 1, ele vai entrar aqui. Não faz sentido. O menos 1 é um finalizador, não é para entrar na conta. Tá? Perfeito. Vamos ao segundo desafio passado. O segundo desafio diz o seguinte: escreva um programa para gerar a seguinte série abaixo para os 50 primeiros termos. Opa, já me disse quantos termos são. Se já me disse quantos termos são, eu vou usar o for. Ok? E aqui é o e exponencial, tá? Com valor de x, que vai ser passado pelo usuário, e ele vai de 1 em 1. Então, eu vou colocar num laço, vou incrementar de 1 em 1, e o valor incrementado vai para o denominador e vai para o expoente. Essa vai ser a nossa linha de raciocínio para fazer essa aplicação. Então, vamos lá agora. Aplicação expoente vai ser o nome da minha classe. Aplicação expoente. Dessa vez não vou esquecer o método main. Você pode aproveitar aquela leitura lá do média para o scanner. Aproveite logo para dar um Ctrl C, não precisa ficar digitando toda hora. Ctrl V, digite o valor de x, colocar aqui, valor de x. E aqui vai ser int x, tá? Eu já sei que são 50 vezes, não já? Ele já me falou. Então, int, a minha variável aqui, vai ser, no caso, y, igual a 0. De 0 a 50, ele quer 50, se eu começo com 0, vou até 49. Então, menor do que 50, y, o Java começa sempre do 0, tá? Y++, e aí eu vou criar uma variável e, vai ser do tipo double, deixa eu criar aqui antes, double e, porque vou ter divisão, é melhor deixar como double. Toda vez que tiver divisão, é melhor colocar deixar double, tá? E agora eu vou
somar o valor de E. E recebe E para acumular, mais a expressão. Qual é a expressão? X elevado a I dividido por I. Aí no próximo laço, x elevado a I mais 1 dividido por I mais 1. Então, x elevado a I, eu tenho x, tem vamos lá na nossa documentação da API, procurar a classe Math. Isso aqui, à medida que o tempo for passando e você for aprofundando no seu estudo, isso aqui vai ficar bem fácil de você entender. Então, a classe Math é uma classe matemática, tá? Inclusive o E ela já tem, a gente não precisaria nem estar calculando, ele já tem o E aqui, tá? Mas para fazer o exercício vamos calcular. Ele tem um método aqui que calcula um número elevado ao expoente. Deixa eu achar ele. É o método POU, tá? Que eleva o primeiro número, se informa o primeiro número, e enquanto ele vai ser elevado. Então, no nosso caso, nosso exemplo aqui, vamos fazer o seguinte, math.POU, passando x, e qual é o argumento que ele vai ser elevado? No caso, y, certo? Só que tem um porém. O que nos foi informado que o y, no caso o expoente, aqui começa com 1 e o divisor também começa com 1. Se deixar com 0 vai dar dividido por tudo isso dividido por 1. Então, se for deixar 0 vai dar problema nessa divisão aqui, ó. Divisão de y. Então, na verdade, o y vai começar com 1 e aqui vai ser menor e igual a 50. Pronto, aqui a gente calcula o valor de E, que é o valor pedido no exercício. Aí eu vou usar o printf, tá? E eu coloco aqui o valor de E de x igual a duas casas decimais do tipo ponto flutuante, tá? Por isso que eu coloco esse ponto 2f. E. Ok, vamos rodar? Salvo, roda. Gente, o valor de x, sei lá, 2. Valor de E, é tudo isso, é? 45. É um valor bem grande. Vou testar um outro exemplo aqui. Valor de x. Porque isso aqui ele está sendo levado ao expoente. Realmente vai dar um valor gigantesco. Olha só. Ele está levando ao expoente, vai levar até 50. Então, o E, na verdade, deveria ser um valor pequeno. O x, 0.1. Input Type Mismatch. Por que ele deu um Input Type Mismatch? Isso aqui é uma exceção, vou falar depois. Porque aqui ele está lendo um inteiro. Por isso que ele deu esse erro. Ok? Aqui eu deveria mudar para double para não ter esse tipo de problema. Mas tudo bem. Eu não disse que o valor de x, o exercício não informa qual é o valor de x a ser lido. Então eu poderia colocar, vou mudar, vou colocar um double. Pronto. Para evitar esse problema. Vou colocar 0.1. Aí aqui não vai ser next int, vai ser next double. Vou ler um double. Estou falando que eu vou ler um double. Pronto, corrigi o problema. Vamos lá. 0.1. Aí o E já deu um valor significativamente baixo, 0.11. Então é isso, ok? Esse aqui, com isso, a gente conclui o nosso segundo exercício. Bem, então o terceiro exercício que nós temos que resolver é: escreva um programa para gerar os 20 primeiros termos da série de Fibonacci, sendo que o Fibonacci é um famoso matemático que gerou a sua famosa série, que é dada pela seguinte expressão: f de n menos 1 mais f de n menos 2, sendo que os dois primeiros termos são 1. Também calcule a sua média. Além dos valores, eu quero a média. Então, f de n, tá? No caso, f de 20 vai ser 1, 1, aí o 2, que é 1 mais 1, o 3, que é o 2 mais 1, o 5, que é o 3 mais 2, e assim por diante.
Então você percebe que aqui eu tenho o anterior 1, o anterior 2 e o calculado. Tá? Aí depois, o que é que acontece? O anterior 1 vai passar a ser o anterior 2. E o anterior 2 vai passar a ser o calculado. A gente soma de novo e vamos colocar isso dentro de um laço. Essa vai ser a linha de raciocínio para resolver essa questão. Então, new class, aplicação, Fibonacci. Claro que com vetor seria mais fácil, mas como eu ainda não falei neste assunto, vou falar sem utilizar vetor. É tipo inteiro, né, que ele fala. No caso, a série Fibonacci é inteiro. Int anterior 1 igual a 1. Int anterior 2 igual a 1. Int calculado é igual a anterior 1 mais anterior 2. Bem, se eu mandar imprimir aqui, só dar um print sem um line, eu já vou ter o anterior 1 mais o anterior 2, 1 mais o calculado. Então aqui eu já tenho 1 e 2, já tenho os 3 primeiros elementos da série. Mas aqui é 20 elementos. Então o i vai ser a partir do quarto, até menor ou igual a 20, e mais. Vou colocar no laço para calcular o quarto elemento de Fibonacci em diante. Qual vai ser o raciocínio? Então o anterior 1 na primeira expressão, ele passa a receber o elemento logo posterior, que seria o anterior 2. O anterior 2 passa a receber o que foi calculado. Então assim eu estou avançando no posicionamento dos dois elementos a serem somados para o próximo. Então é 1, 2. Anterior 1 é 1, anterior 2 é 1, calculado é 2. Agora o anterior 1 passa a ser o segundo 1. E o anterior 2 passa a ser agora o calculado, que é 2. Aí eu vou somar eles, que vai dar 3. Tá? Então eu calculo de novo. Calculado é igual à mesma expressão aqui. Aí eu imprimo apenas o calculado. Apenas o calculado. Eu coloco aqui só um vírgula. Pronto, está aqui calculado a série de Fibonacci. Ele quer a média também, né? A média dos seus elementos. Então a média aqui, eu tenho que somar tudo, na verdade. Eu preciso de um soma. Int soma. O int soma aqui no caso recebe o calculado. Na verdade, ele vai ter que receber os 3, o int soma. Anterior 1 mais anterior 2 mais calculado. Tá? E depois ele passa a acumular. Soma, recebe, soma, mais calculado. Ok? Perfeito? Tá? E aí, por fim, eu tiro a média. A média, vou fazer um double. Média é igual a soma dividido pelos 20 primeiros elementos. No valor de i. Posso colocar o valor de i, que é 20. Tá? Por que ele está reclamando do i aqui? Porque o i foi declarado aqui dentro. Depois eu vou falar disso, de visibilidade de variáveis, tá? Mas a princípio deixa aqui fora. System out, média. É igual a mais média. Ok, vamos rodar? Está aqui a série de Fibonacci e o valor da média. Se eu quisesse os 40 elementos da série de Fibonacci, vamos testar? Os 40 elementos da série de Fibonacci e a média no final.
Perfeito? Com isso, a gente conclui os exercícios da aula de hoje.